O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Passemos agora para o match no qual eu e o Felipe seguimos observando o sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio. Chefe de diplomacia dos Estados Unidos pressiona Israel por trégua em Gaza. Tivemos uma turnê do Antony Blinken pelo Oriente Médio nessa semana. Ele passou por 5 países. Foi a 4ª viagem dele, a 5ª, né, desde o dia 7 de outubro de 2023, e não produziu grandes resultados. Né? Na verdade, produziu... Foi assim, olha, Israel, é melhor fazer a trégua. Não vão fazer. Tá bom. Então, produziu um resultado interessante, mas que não é um resultado produtivo. Né? Que é o seguinte, ele começou a viagem pela Arábia Saudita, né? Se encontrou com o Mohammed bin Salman, o príncipe mandatário da Arábia Saudita, e assim, e vamos fazer os lembretes de sempre, né? A gente fala de Oriente Médio aqui desde o início do Xadrez Herbal, é um assunto que eu particularmente sempre me interessei muito, sempre estudei muito. Todo o programa, desde o 17 de outubro, tem um bloco só sobre o Oriente Médio, só sobre Gaza, e a gente não vai ficar recapitulando tudo toda hora, a gente não vai ficar retornando para todo ponto toda hora, tá? E a passagem dele para a Arábia Saudita foi o que produziu de mais interessante nessa viagem, meu caro Matias, embora não seja produtiva, que foi uma nota do Ministério de Relações Exteriores da Arábia Saudita, datada do dia 7 de fevereiro, afirmando que, abro aspas, o Ministério de Relações Exteriores esclarece que, em relação às discussões entre o Reino da Arábia Saudita e os Estados Unidos da América no processo de paz árabe-israelense e à luz do que foi atribuído ao porta-voz de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o Ministério das Relações Exteriores afirma que a posição do Reino da Arábia Saudita sempre foi unida com a da questão palestina e a necessidade que o irmão povo palestino obtenha os seus legítimos direitos. O reino comunicou sua firme posição à administração dos Estados Unidos que não haverá relações diplomáticas com Israel, a menos que um Estado palestino independente seja reconhecido pelas fronteiras de 1967, com Jerusalém Oriental como sua capital, e que a agressão israelense na faixa de Gaza pare e que todas as forças da ocupação israelense se retirem da faixa de Gaza. O reino reitera seu chamado a todos os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU que ainda não reconheceram o Estado da Palestina para acelerar o reconhecimento de um Estado palestino nas fronteiras de 1967, com Jerusalém Oriental como sua capital, para que o povo palestino possa obter os seus legítimos direitos e que uma paz justa e ampla possa ser obtida para todos. Tá? Isso daqui é a posição da Arábia Saudita no início do século XXI, por exemplo, com a chamada Iniciativa Árabe para a Paz, que a Arábia Saudita fala para Israel: olha, Israel, a gente reconhece vocês, a gente vai fazer lobby para que outros países árabes e outros países muçulmanos, né, lembrando que a Arábia Saudita é o país guardião das cidades sagradas do Islã, reconheçam Israel, a gente vai investir em Israel, investir na Palestina, desde que você reconheça um Estado palestino viável nas fronteiras de 67. Coisa que Israel não vai fazer. Tá? Esse plano foi rejeitado pelo Ariel Sharon, esse plano foi rejeitado pelo Netanyahu, esse plano foi rejeitado pelo Hamas, inclusive. O único ator que aceitou é o Fatah, desde os tempos de Arafat. Tá? O Arafat ainda era vivo. Por quê? Porque as fronteiras de 67 significam uma retirada israelense completa da Cisjordânia, incluindo da margem do Rio Jordão, e reconhecer uma Jerusalém Oriental como capital da Palestina significa violar, inclusive, a própria lei israelense que classifica Jerusalém como una e indivisível. Ou seja, só tem uma Jerusalém e Jerusalém não pode ser dividida. Então essa é a posição oficial saudita, pelo menos por enquanto, né? Pode ser que mude num futuro próximo, lembrando que as conversas entre a Arábia Saudita e Israel já estavam em curso, porém, essa foi a primeira parada do Antony Blinken. Tá? O Antony Blinken depois passou por
Catar, porque o Catar, vamos relembrar, o Catar é basicamente o país que é o representante internacional, é onde fica a sede internacional do Hamas. Egito, porque Egito é o país fronteiriço com a faixa de Gaza. Israel e Palestina. Tá? Por que ele foi para a Palestina? Para dar uma falsa sensação de equidade perante os Estados Unidos, de que os Estados Unidos colocariam Israel e Palestina no mesmo patamar. Tá? Mas não colocam, obviamente. E em Israel, né, o Antony Blinken teria levado as mensagens que ele articulou no Catar e no Egito, tá, para um eventual acordo e uma eventual trégua. Falam-se basicamente de duas propostas principais. Tá? Uma delas, que seria uma proposta do Hamas, né, que estabeleceria ali 4 meses de trégua em Gaza, tá? O retorno de todos os reféns israelenses em troca dessa trégua e da entrada de ajuda humanitária. Outra proposta, costurada pelo Catar, envolveria não mais a libertação ali de milhares de palestinos presos por Israel, mas especialmente das lideranças do Hamas. Tá? De lideranças palestinas em geral, melhor dizendo, desculpem. Uma delas, o Marwan Barghouti, que é um líder do Fatah e está preso desde 2002, tá? Em Israel. No ano passado, quando a gente comentou que era uma falácia criminosa você tomar como sinônimos as populações de Gaza com os simpatizantes do Hamas, a gente mencionou algumas daquelas pesquisas de opinião. Ele, hoje, provavelmente venceria uma eleição para presidente da Palestina. Se tivesse uma eleição unificada para presidente da Palestina, ele era um dos candidatos mais fortes. Tá? Claro, tudo isso muito hipotético ainda. Antes da viagem do Blinken, meu caro Matias, manifestantes protestaram em frente à residência dele, tá? A residência particular dele, né, no estado da Virgínia, manifestantes afirmando que os Estados Unidos eram coniventes com Israel e que um cessar-fogo dependia apenas dos Estados Unidos. Tá? Nesse processo de trégua em troca da libertação dos reféns, enfim, o porta-voz das Forças Armadas de Israel afirmou que Israel estima que 31 das pessoas que ainda eram reféns do Hamas teriam sido mortos e que as Forças Armadas de Israel, inclusive, comunicaram às famílias dessas pessoas. Tá? Lembrando, infelizmente, tragicamente, brutalmente, que isso não significa muita coisa, porque nós já tivemos episódios em que os restos mortais das pessoas foram mantidos como reféns para negociações políticas. Tá? Então, infelizmente, isso também não quer dizer muita coisa. Outro anúncio sobre uma questão de uma trégua foi que hoje, quinta-feira, embora agora já seja sexta, dia 9, né, já passamos a meia-noite, tanto o Egito quanto o Catar afirmaram que vão realizar mais uma rodada de negociações. Tá? O Catar entra ali como porta-voz dos interesses do Hamas, o Egito como intermediário árabe com Israel, lembrando que Egito e Israel têm relações, o Egito foi o primeiro país árabe a reconhecer Israel. De qualquer maneira, o governo israelense rejeitou todas as propostas. O Netanyahu fez uma aparição televisionada, inclusive, que postou nas suas redes sociais, um discurso ali de mais ou menos 7 minutos, afirmando que as Forças Armadas de Israel realizarão suas últimas ofensivas agora e que a destruição do Hamas é apenas uma questão de meses e que a vitória absoluta estaria ao alcance dele. E nesse sentido, cerca de 75% das edificações ao norte da faixa de Gaza já foram destruídas e 85% dos palestinos são refugiados internos dentro da faixa de Gaza. Isso, a maioria na faixa sul do território. E aí vamos aproveitar então e ligar os assuntos, né? Mas hoje, nessa quinta-feira, né, nós já tivemos ataques de Israel à região de Rafah, que é a principal cidade ao sul da faixa de Gaza, que é onde você tem a principal passagem com o Egito, que é uma cidade onde o Hamas não recebeu 40% dos votos, tá? Dentre as principais cidades da faixa de Gaza, foi onde o Hamas teve o pior desempenho eleitoral em 2005, e o governo dos Estados Unidos alertou contra
né, o risco de desastre em caso de operações em Rafah, justamente por conta disso que você acabou de mencionar, meu caro Matias, que é, basicamente, toda a população da faixa de Gaza está ali, e não tem mais para onde ir, tá? Dali é Egito. E aí... E o Egito fechou a fronteira e... Exatamente. E vamos lembrar, embora você tenha diversos setores extremistas na sociedade israelense que falam, os palestinos têm que ir para o Sinai, deixa eles irem para lá, né? Você, né, concretizar uma segunda Nakba, os países árabes não vão aceitar isso. Tá? O Egito não quer 2 milhões de palestinos no Sinai, porque isso significaria para o próprio Egito ser cúmplice de um processo de expulsão em massa dessas pessoas. Então, essas notícias são recentes. E junto com esse processo, nós tivemos cerca de 8 mil pessoas tendo que ser evacuadas de um hospital, tá, em Al-Amal, justamente na faixa sul de Gaza. Então, vejam, aquela argumentação, né, de que as Forças Armadas de Israel avisam para as pessoas saírem dos locais antes de serem bombardeados. Já estão esgotando os locais, tá? Então é isso que a gente está tentando transmitir ao alertar que toda a população da faixa de Gaza, basicamente, está concentrada no sul da faixa de Gaza hoje, tá? Falando do processo entre Gaza e ONU, tá, meu caro Matias? No dia 1º de fevereiro, o prédio do escritório da Agência Belga de Cooperação e Desenvolvimento na faixa de Gaza foi destruído em um bombardeio aéreo israelense, né? A Bélgica foi um dos países que não suspendeu o financiamento, a cooperação com a Agência da ONU para refugiados palestinos, inclusive. Nessa semana, a OMS afirmou que são cerca de 27 mil mortos, 66 mil feridos, tá? E cerca de 20 mil desaparecidos na faixa de Gaza. Tá? Também em relação ao processo com a ONU, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, anunciou na última segunda-feira, dia 5, a criação de um comitê independente que vai avaliar o desempenho, a neutralidade e eventuais violações cometidas por funcionários da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinos. Lembrando que esse foi um dos temas principais do nosso programa da semana passada. E nesse sentido também, os Emirados Árabes Unidos forneceram 5 milhões de dólares, né, para a agência. Lembrando que a quantia total, né, dos países que deixaram de fazer o mesmo ultrapassa 600 milhões de dólares, sendo que só Estados Unidos e Alemanha combinados financiaram em $500 milhão de dólares a referida agência, enquanto que os demais países que mantêm, né, o financiamento é uma soma um pouco menor do que 500 milhões de dólares, isso em valores referentes ao ano de 2022. Aí, meu caro Matias, indo para outras notícias, 3 outras notícias. A primeira delas é que o governo israelense anunciou nesse domingo que vai trazer 65 mil trabalhadores da Índia, do Sri Lanka e do Uzbequistão para trabalharem especialmente na agricultura e na construção civil, substituindo os palestinos que trabalhavam justamente nessas áreas e que foram ou demitidos ou impedidos de entrar em Israel, especialmente os que eram da faixa de Gaza. Outra notícia é que uma mulher e 3 crianças, tá, 3 filhos delas, com nacionalidade brasileira, tá, foram autorizados a deixarem a faixa de Gaza e serem repatriados ao Brasil. Essa notícia do último dia 7, e eles estavam numa casa alugada pela embaixada em Rafah, justamente. E finalmente, nessa terça-feira, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos rejeitou 17,6 bilhões de dólares para Israel. E aí alguns dos nossos ouvintes podem ouvir essa notícia e
serem tomados de surpresa. Como assim? O Câmara dos Estados Unidos não aprovou dinheiro, ajuda militar para Israel. O que acontece é uma jogada política. Tá? Os republicanos fizeram essa proposta para quê? Para separar a ajuda de Israel da ajuda para a Ucrânia e de outras questões orçamentárias. Lembrando, os Estados Unidos ainda não votou uma série de questões orçamentárias. Tá? Não votou orçamento, basicamente, em geral. Então os republicanos falaram, olha só, vamos votar ajuda para Israel em separado, porque nós somos amigos de Israel. O Joe Biden percebeu a jogada e falou, eu vou vetar. Ele trucou, eu vou vetar. E, por conta dessa orientação, os democratas, junto com 13 republicanos, votaram contra. Tá? Então, esse voto, tá? Se você vê a manchete, por exemplo, a manchete da agência France Presse, que foi publicada, traduzida por alguns jornais brasileiros, como a Folha de São Paulo, é: Congresso dos Estados Unidos rejeita pacote de ajuda para Israel. Se você só ler a manchete e não ler a matéria, você vai ser tomado por choque. Mas, novamente, é uma pegadinha, porque tentaram desvincular a ajuda para Israel da ajuda para a Ucrânia. Tá? Uma outra notícia também relacionada à comunidade internacional é que a seleção de basquete feminina da Irlanda, que enfrentou Israel nas eliminatórias para o Campeonato Europeu a ser sediado em Riga no ano que vem, se recusou a cumprimentar as atletas adversárias antes do jogo. Lembrando, né, que a Irlanda talvez seja o país europeu com a maior manifestação de solidariedade historicamente, né, ao povo palestino, porque vê, né, semelhanças em relação à ocupação israelense com o passado recente da Irlanda em relação ao Reino Unido. E também 5 atletas irlandesas não jogaram, além das que boicotaram o jogo. 5 atletas não jogaram, e agradecer também nosso ouvinte, nossa querida ouvinte Júlia Carvalho, que também nos mandou essa notícia. Aí, meu caro Matias, a gente vai para outras notícias do Oriente Médio e vamos para o fato de que, desde o último dia 2 de fevereiro, o governo dos Estados Unidos realizou uma série de ataques aéreos com aviões, drones e mísseis de cruzeiro. Foram cerca de 125 ataques contra alvos ligados ao Irã, no Iraque e na Síria. Tá? Falam-se entre 40 e 50 pessoas mortas e cerca de 85 alvos teriam sido destruídos com sucesso, segundo as autoridades dos Estados Unidos. Esses ataques aéreos são em represália àquele ataque realizado pelo Kataib Hezbollah no dia 28 de janeiro, que em uma base dos Estados Unidos na Jordânia deixou 3 soldados dos Estados Unidos mortos. Tá? O governo do Iraque disse que os ataques dos Estados Unidos são mais uma violação de soberania, tá, do seu país, que os Estados Unidos são um fator de instabilidade dentro do Iraque e que o governo dos Estados Unidos teria um vício de atacar o Iraque. Eles são addicted a atacar o Iraque. Tá? O governo sírio também disse que foi uma violação da sua soberania e que enfraquece a capacidade do país em lutar contra o terrorismo. Tá? Dentre os ataques realizados pelos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos afirmou que nenhuma vítima seria iraniana, tá? Ou seja, teriam atacado apenas os proxies do Irã, e a gente falou isso semana passada, que os Estados Unidos estava basicamente cantando as suas jogadas para evitar uma escalada, falando, ó, Irã, eu vou atacar ali, hein? Não fica ali, deixa só os buchas de canhão ali para eu dizer que eu retaliei e você não poder escalar de novo a situação. E talvez o principal episódio desses foi o uso de um drone para matar o principal comandante justamente do Kataib Hezbollah. Tá? Mas, Felipe, o Hezbollah não é do Líbano, o Kataib Hezbollah é do Iraque. E o Abu Bakr al-Saad foi morto em Bagdá usando uma versão do míssil Hellfire, aquela mesma versão que já foi utilizada no Afeganistão antes,
que é um míssil sem explosivos. É um míssil com lâminas, tá? Não tem outro jeito de explicar isso, é meio grotesco, mas é um míssil que fatia o que estiver na frente, tá? Sejam pessoas, seja um veículo, tá? Ele não tem explosivos, ele tem lâminas e também ali algumas pequenas... O termo não é bem munições, né? Mas, sabe, bolinhas, né? De metal e tudo mais que perfuram o que tiver por perto, né? E, então, ele foi morto na hora do rush em Bagdá, tá? Só que ele destruiu só o carro dele, inclusive. Nesse processo, a China, no Conselho de Segurança da ONU, condenou os episódios. A China, inclusive, levando a queixa do governo sírio, né? E o embaixador chinês no Conselho de Segurança da ONU disse que os ataques dos Estados Unidos eram uma grave violação da soberania e da integridade territorial do Iraque e da Síria, e que os Estados Unidos está engajado no uso excessivo da força, está criando ameaças no Oriente Médio, e os Estados Unidos alega que não deseja criar conflitos no Oriente Médio ou em outros lugares, mas na realidade está fazendo precisamente o oposto, tá? Dentre algumas das críticas do embaixador chinês no Conselho de Segurança da ONU. E aí, meu caro Matias, antes da gente passar para o Iêmen, nós tivemos uma retaliação da retaliação, já que um ataque com foguetes a uma base dos Estados Unidos em território sírio deixou 7 combatentes curdos, tá, das forças democráticas sírias, que são apoiadas pelos Estados Unidos contra o regime do Bashar al-Assad. Então, esses 7 combatentes curdos foram mortos nesse ataque contra tropas dos Estados Unidos. Aí, meu caro Matias, nós vamos para o Golfo de Aden, para a região do Iêmen, tá? Com algumas notícias. A primeira delas é que no último dia 3, tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido voltaram a realizar ataques contra alvos hutis na região do Iêmen. E essa semana, já semana passada, mas essa semana ganhou mais audiência, ganhou mais repercussão, uma notícia muito, muito triste. Não é a primeira vez, infelizmente, que a gente fala aqui no programa de navios que fazem exportação de carga viva, de carga em pé, né, de animais, tá? Como ovelhas, que é o caso dessa notícia, ovelhas, cabeças de gado, enfim, viajando vivos em pé. Tá? É um absurdo isso é uma crueldade. E o que acontece? Um navio com 15 mil ovelhas e bovinos está na costa da Austrália, tá? Parado desde o dia 20 de janeiro, tá? Por quê? O navio saía da Austrália e ia para Israel. E ele iria passar pelo Mar Vermelho e pelo Golfo de Aden. O governo australiano ordenou que o navio voltasse. Tá? O navio, inclusive, é de propriedade israelense. Tá? E o navio está há mais de uma semana parado na costa, tá? Com os animais ali. Solicitaram a alteração do plano de navegação para uma circunnavegação do continente africano, tá? Que demoraria 33 dias. Estão avaliando se as regras, né, para questões sanitárias e questões da vida dos animais nessa viagem mais longa são cumpridas, mas enquanto isso, os animais estão lá, tá? Presos num navio, tá? Diversos grupos de direitos animais estão protestando contra esse absurdo, essa crueldade, e, enfim, novamente, as cabeças de gado estão lá e não se sabe direito em que condições. Nessa semana, um navio cargueiro dos Estados Unidos e um petroleiro britânico foram atingidos por rebeldes hutis, embora sem grandes danos. Um era de propriedade dos Estados Unidos, mas tinha bandeira das Ilhas Marshall, outro tinha bandeira de Barbados, que são novamente aquelas fontes laranjas de bandeira. E nessa semana, a Marinha Brasileira assumiu o comando rotativo da Força Tarefa Combinada 151, tá?
que é uma das forças-tarefas criadas no início do século, tá, para combater a pirataria, tá, criada no âmbito da ONU, inclusive. Tá? É a terceira vez, né, que o Brasil assume a chefia da missão, tá? Quem vai liderar o contra-almirante Antônio Braz de Souza, e é uma missão contra a pirataria no Mar Vermelho, tá? Que é próximo, porém não é o mesmo teatro de operações do Golfo de Aden. Tá? Então, a 151, liderada pelo Brasil contra a pirataria, não tem relação direta com os Houthis, tá? Mas pode acontecer. Tá? O Brasil vai comandar uma patrulha de 2 navios e alguns militares, não sei direito os números exatos, tá? E são 16 países que fazem parte da força-tarefa. Tá? Repito, é um processo rotativo, não tem ligação direta com os Houthis, então assim, não é o Brasil entrou na guerra com os Houthis, o Brasil entrou na guerra do Oriente Médio, não, é um processo rotativo, não é a primeira vez que o Brasil assume, que a Marinha Brasileira assume, é a terceira vez, tá? E, enfim, é restrito ao Mar Vermelho. Aí, meu caro Matias, a gente vai passar rapidamente aqui por outras notícias, começando pelo fato de que o Irã anunciou no último dia 5, tá, a construção de um novo reator nuclear. Tá? E o início da construção, tá? Não é que o reator está pronto, é um novo reator nuclear que vai ser um reator de pesquisa nuclear. Tá? Do Irã, nós vamos para o Paquistão. No início da semana, o Imran Khan foi condenado mais uma vez a uma sentença penal. A sua defesa afirmou que essa foi especificamente para humilhá-lo, já que tanto ele quanto a sua esposa receberam 14 anos de prisão por supostamente terem se casado de maneira irregular, tá? A esposa do Imran Khan, inclusive, ela é uma pessoa bastante popular, a Bushra Bibi, porque ela teria ali... Ela é atriz de Bollywood. Não, que é a concorrente paquistanesa de Bollywood. Ela teria ali questões de poderes de cura, enfim, as pessoas procuram ela para cura de males tanto físicos quanto de saúde mental, enfim. E antes das eleições no Paquistão, nessa última quarta-feira, dia 7, tivemos um ataque terrorista que deixou 28 pessoas mortas na região do Baluchistão paquistanês, embora o ataque tenha sido reivindicado pelo Daesh, não por algum grupo Baluch. Tá? E hoje, dia 8 de fevereiro, tivemos a realização das eleições no Paquistão. Ainda não temos nenhum dado oficial, tá? Todos os veículos de imprensa estrangeiro afirmam que o comparecimento foi aparentemente mínimo, que você tinha sessões eleitorais ali quase vazias, tá? As autoridades paquistanesas cortaram a internet e os sinais de celulares de todo o país, tá? Hoje, por conta das eleições, tá? Dizendo que a medida foi para manter a lei, a ordem e a segurança do pleito, que, repito, é um pleito que não vai ter basicamente nenhum apoio popular, tá? Não apenas pela questão do Imran Khan, mas pela questão de, enfim, uma série de violências e tudo mais, tudo que a gente tem comentado aqui no Xadrez Herbal tem anos. Então vamos esperar os números oficiais. E finalmente, meu caro Matias, nesse dia 10 de fevereiro, teremos a final da Copa Asiática. Muitos ouvintes falaram que nós zicamos o Tajiquistão. Infelizmente, ao dar o peão promovido para eles. O Tajiquistão perdeu de 1-0 para a Jordânia. A Jordânia depois ganhou de 2-0 da pior Coreia do Sul que eu já vi em campo na minha vida. Era só um mais 10. Pois é, eu não sei porquê. Eu sou um idiota e eu falei, putz, vou assistir, né? E me arrependo. E afinal... Tem nada pelo Jürgen Klinsmann. Sim, tipo, o que não quer dizer nada. Que depois contra. Pois é. E a final será entre Jordânia e Catar.
E eu não quero insinuar nada, mas o pessoal tinha que dar uma olhada aí na água do Catar, porque o Catar está indo para o seu possível segundo título de Copa Asiática. Consecutivo. Isso, sendo que na Copa do Mundo a gente viu que não... Não é nada demais. Pois é, então tem alguma coisa estranha aí. E essa é a terceira final entre dois países árabes, né, na Copa Asiática. A última aconteceu em 2007, no qual o Iraque foi o vencedor diante da Arábia Saudita, e a anterior foi entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Naquela ocasião, inclusive, a final foi disputada em Abu Dhabi. E se a Jordânia for campeã, é uma campanha inédita, inclusive. A Jordânia que nunca ganhou nada, nunca jogou Copa do Mundo. Então a gente nem vai falar nada para não zicar a Jordânia. E assim, a gente comentou aqui no programa, na abertura da Copa Asiática, que nós tivemos aquela demonstração de apoio à Palestina, né, com o capitão da Palestina fazendo o juramento do torneio, e tendo uma final árabe, né, como você mencionou, no estádio Lusail, né, que é o estádio no Catar, que é onde foi a final da Copa do Mundo de 2022 entre Argentina e França. Certamente teremos alguma demonstração oficial ali, alguma cerimônia, enfim, algo de apoio à Palestina, o que contribui também para a gente falar do assunto aqui no programa. Não é apenas o jogo de futebol.